A paz de Cristo, amada igreja, nesta quarta-feira, neste dia 25 de dezembro de 2019, nós queremos deixar o nosso abraço a todas as pessoas pelo Natal que estamos comemorando, mas que esta data, que o verdadeiro significado desta data em nossos corações seja a comemoração do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia não nos dá uma data precisa sobre o dia do nascimento de Jesus, mas já que instituíram esta data para se comemorar o Natal, que na verdade seja comemorado o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, esta troca de presentes, hoje transformar o Natal em comércio, em troca de presentes, mas isso tudo é aceitável, porque é uma confraternização, é uma festa em que está se comemorando o nascimento do nosso Senhor. A paz de Cristo para todos, a Igreja Global de Adoração a Deus, a GAD, onde nós formamos o corpo de Cristo espiritual e ministramos a palavra de Deus viva e eficaz, deseja a todos um feliz Natal de grandes bênçãos, com grande significado, que seja o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje, o Espírito Santo de Deus, neste dia 25 de dezembro, nesta quarta-feira, nos manda trazer uma palavra exortadora para a amada igreja, para que tomemos cuidado, irmãos, porque às vezes, amados, se nós estamos sendo usados por Deus, se nós estamos andando na obediência, na prática e no temor da palavra de Deus, nós temos que vigiar muito a nós. Mateus capítulo 26, versículo 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E hoje nós vamos ver o exemplo de um rei que fez tudo segundo o coração de Deus, que andou na obediência de Deus. Aqui cita o nome da sua mãe, certamente que foi a cargo da sua mãe de lhe orientar na palavra de Deus, na obediência, na prática, no temor de Deus, da palavra de Deus, mas ele chegou a um momento que ele se ensoberbeceu, ele chegou a um momento em que ele se exaltou e chegou até a transgredir contra o Senhor. Ele se achou no direito de assumir funções que não cabiam a ele assumir, que não cabiam a ele exercer, e isso também nós temos que ter muito cuidado. Às vezes o líder de uma grande congregação, Deus usa, Deus dá a ele o suporte, e chega um momento que ele pode pensar, eu posso fazer isso, aquilo outro, e aí ele vai o quê? Ele vai se levantar contra Deus, ele vai transgredir contra Deus. Por quê? Porque ele não vigiou. Em Mateus 26, versículo 41 está escrito, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, está escrito, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, que são os nossos pensamentos, que sentam as nossas emoções, porque dele procedem as saídas da vida. Portanto, nós devemos tomar muito cuidado com o nosso coração. O coração do homem é enganoso, conforme nós já vimos em Jeremias capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? E nós vamos ver um rei que ele teve um reinado longo aqui na terra. Ele andou, fez tudo de acordo com a palavra de Deus, ele agradou ao coração de Deus, tanto que Deus o exaltou, mas chegou um momento que ele achou que ele poderia assumir funções que não eram dele. Então ele transgrediu contra o Senhor. Por quê? Porque ele se exaltou, ele deixou o coração se exaltar, ele se ensoberbeceu. Portanto, vejamos, está escrito em 2 Crônicas, capítulo 26, 2 Crônicas, capítulo 26, dos versículos 3 em diante, nós vamos falar sobre o rei Uzias. E era Uzias da idade de 16 anos, era jovem, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Olha, ele teve um reinado longo. E era o nome da sua mãe Jecolia de Jerusalém. Portanto, aqui cito o nome da mãe, porque certamente que era a mãe que dava as orientações aos filhos
era a mãe que cuidava da educação dos filhos, e ela deu esta orientação para que ele andasse na presença do Senhor. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias seu pai. Portanto, 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 4, voltemos. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Amazias seu pai, porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, entendido nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Olha só, voltemos, 2 Crônicas 26, versículo 5, porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, entendido nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar, porque saiu e guerreou contra os filisteus, e quebrou o muro de Gate, e o muro de Jabné, e o muro de Asdod, e edificou cidades em Asdod e entre os filisteus. Olha só como foi poderoso esse rei, como Deus o exaltou. E Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gur-Baal e contra os meunitas. E os amonitas deram presentes a Uzias. Olha só, ele começou a ganhar presentes dos amonitas, aí ele começou a se ensoberbecer. E os amonitas deram presentes a Uzias, e o seu nome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Também Uzias edificou torres em Jerusalém, a porta da esquina e a porta do vale, e aos ângulos, e as fortificou. Olha só o que ele fez, amor. Tudo com a direção de Deus. Também edificou torres no deserto e cavou muitos poços, porque tinha muito gado. Olha só como Deus o enriqueceu. Tanto nos vales como nas campinas, lavradores e vinhateiros, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Era a sabedoria que Deus deu a este homem. Deus o fez prosperar, Deus o enriqueceu, Deus deu direção, porque tudo que o homem faz é com a direção de Deus, amado. Se nós formos amigos de Deus, Deus é o nosso amigo, Deus nos mostra onde nós devemos agir, onde nós devemos atuar, onde nós devemos investir, onde nós devemos morar. Portanto, vejamos, 2 Crônicas 26, 11. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o número da lista feita por mão de Jeiel, chanceler, e Maazéias, oficial, debaixo da mão de Hananias, um dos príncipes do rei. Todo o número dos chefes dos pais, varões valentes, era de 2.600. E debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com força belicosa para ajudar o rei contra os inimigos. Olha só, um exército de 307.500 homens. E preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos e lanças e capacetes e couraças e arcos e até fundas para atirar pedras. Também fez em Jerusalém máquinas de invenção de engenheiros que estivessem nas torres e nos cantos para atirarem flechas e grandes pedras, e voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Portanto, Deus o ajudou maravilhosamente até que ele se tornou forte. Agora vamos ver que a soberba que subiu ao coração deste rei, ele se julgou capaz de cumprir, executar funções que não cabiam a ele executar,
ele foi gravemente repreendido por Deus. Uzias é atacado de lepra, mas, segundo a Crônica 26:16, mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper e transgrediu contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isto para a honra tua da parte do Senhor Deus. Olha só, eles foram valentes, os sacerdotes. Então Uzias se indignou, olha só, ele se indignando. Então Uzias se indignou e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incensário. Naquele mesmo momento, ele foi acometido pela lepra diante dos sacerdotes, que o repreenderam e pelos quais ele se indignou. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa, e apressuradamente o lançaram fora, e até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até no dia da sua morte, e morou, por ser leproso, em uma casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha o cargo da casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto ao mais do sucesso de Uzias, tanto nos primeiros como nos derradeiros, o profeta Isaías, filho de Amós, escreveu. Portanto, irmãos, muito cuidado. Olha só, um homem grandemente usado por Deus, grandemente exaltado por Deus, foi acometido de lepra por assumir funções que não era dele, por transgredir os mandamentos de Deus, por querer entrar no santuário e assumir atribuições que cabiam só aos sacerdotes. Que fique esta palavra para todos nós, em nome de Jesus.